Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Hoje a aula é 30, não é isso? Eu separei para a nossa aula de hoje 8 questõezinhas. A nossa aula vai ser prática, só com resolução de questão. E são questões que caíram neste ano. Tá? São questões recentes. Tá? E tem tudo a ver com o conhecimento que nós estudamos na aula passada, que são os termos relacionados a nomes. Adjunto adnominal, complemento nominal, aposto, vocativo e etc e tal. Tudo bem? Então, vamos trabalhar um pouquinho. Vem comigo, aumenta a tela que a aula só está começando. Português do zero. Vamos lá. Vamos lá, questão que caiu na questão da objetiva. Vamos lá. Considerar o trecho sem dúvida a invenção do sistema de numeração conhecido hoje, que parece uma aptidão inata no homem, tem uma história excitante de séculos. Os termos sublinhados são, respectivamente... Opa, desculpa aqui, gente. Os termos sublinhados são, respectivamente, adjuntos adverbiais. Galera, quando você vir a palavra respectivamente, significa que os termos deverão estar na ordem, tá? Porque olha só, considerar o trecho, sem dúvida. Sem dúvida é um adjunto adverbial, sim, aqui, ó. É um adjunto adverbial e expressa uma circunstância. Uma circunstância de quê? De afirmação. Tá afirmando, sem dúvida. É como se ele estivesse falando assim, com certeza, indubitavelmente. Afirmação, tá aqui, ó, tá? Então, ó, o primeiro termo expressa afirmação, uma circunstância de afirmação. Pegou? Beleza. Vou ler de novo. Sem dúvida, afirmação. A invenção do sistema de numeração conhecido hoje, olha o outro termo sublinhado aqui, ó. Hoje também é um adjunto adverbial e ele expressa uma circunstância de tempo, galera. Hoje é tempo. Ah, se fosse conhecido ontem, tempo. Amanhã, tempo. Atualmente, tempo. Certo? Que parece uma aptidão inata no homem, tem uma história excitante de séculos. Os termos sublinhados são respectivamente. Quando é respectivamente, ó, a afirmação é o primeiro. Tempo é o segundo. Certo? Então, se tiver lá uma alternativa A, B, C, D e tiver lá tempo e afirmação, tá errado. A menos que existam outras questões piores que não tem nada a ver com afirmação e tempo. Conseguiu pegar? Isso é uma malícia da banca, você tem que ficar esperto quanto a isso. Beleza? Então vamos lá. Alternativa A. Intensidade e lugar? Não. O primeiro termo não indica intensidade, indica afirmação, tá bom? Alternativa B. Aí, ó, afirmação, tá vendo? Afirmação. E o segundo termo, hoje, expressa tempo. Aqui, ó. A B já sabe que a B pode ser o nosso gabarito. Vamos continuar analisando as outras alternativas para a gente ter a plena certeza. Ó, dúvida na alternativa C. Não expressa dúvida. Apesar dele falar sem dúvida, não está expressando dúvida. Pelo contrário, está expressando afirmação. Ele tem certeza. Sem dúvida. Com certeza. Expressa afirmação. Modo? Não está expressando modo. Alternativa D. Negação? Não. É afirmação, pelo contrário. Tempo? Sim. A segunda expressa tempo, tá? Mas negação não. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra B. Questão 1, alternativa B. Show? Questão 2, UFV. Em restaurantes, salões de beleza e propagandas,
o estrangeirismo está muito presente. No trecho acima, a expressão sublinhada é empregada como? Ele quer a expressão sublinhada. Olha aqui, ó, em restaurantes, salões de beleza e propagandas. Perceba que em restaurantes, salões de beleza e propaganda está expressando uma circunstância de lugar? O estrangeirismo está muito presente. Tá, mas onde? Em restaurantes, salões de beleza e propaganda. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou o adjunto adverbial e jogou para o início da oração. Porque na ordem direta ficaria assim, ó, começando daqui, ó, o estrangeirismo. Ó, o estrangeirismo está muito presente. Aí continua, em restaurantes, salões de beleza e propagandas. Tudo bem? Beleza? Então se trata de um adjunto adverbial. Como é um adjunto adverbial de longa extensão, o que é isso? Ele tem mais de 3 elementos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Ele vai vir antecipado e isolado obrigatoriamente por vírgula. Beleza? Tranquilo? O estrangeirismo está muito presente em restaurantes, salões de beleza e propagandas. Tá? Então, ó, lá de cara a gente já identifica que é um adjunto adverbial. Tá? Objeto indireto não é, porque se trata de um verbo intransitivo, ou seja, não exige um complemento. Tá? Sujeito composto não é, porque o sujeito aqui, ó, é o estrangeirismo. Aqui, ó, o estrangeirismo é o nosso sujeito e não é composto, é simples. Ele só tem um núcleo aqui, ó, estrangeirismo. Então não pode ser letra C. Predicado nominal também não. Predicado nominal também não é, porque nós não temos um verbo de ligação aqui. Esse está, em certos casos, funciona como verbo de ligação. Mas nesse caso ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não exige um complemento, tá? Então, o nosso gabarito só pode ser a letra B. Show? Beleza. Questão 3, IDECAN. No enunciado O Show Polaris, o espetáculo no Globo Gigante, que estreia no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, é difícil de definir. A função sintática do trecho em destaque é: alternativa A, complemento indireto? Não. Olha só. É difícil, certo? É difícil de quê? De definir. A palavra difícil, ela exige um complemento, tá? E esse complemento, ele é introduzido por uma preposição, que é essa aqui, a preposição de. É difícil de quê? É difícil de definir. Beleza? A palavra difícil, ela exige um complemento. E esse complemento ele vai ser introduzido por preposição. Beleza? É difícil de definir. Então, esse complemento só pode ser o quê? Um complemento nominal. Por quê? Porque difícil é um nome. Ah, mas Jander, qual é a classe gramatical de difícil? É um adjetivo. O que é difícil? Ele está definindo o sujeito. O que é difícil? Ó, o Show Polaris, o espetáculo no Globo Gigante, que estreia no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, é difícil de definir. O que é difícil de definir? O Show Polaris. O Show Polaris é o nosso sujeito. Difícil de definir é o nosso predicativo do sujeito. Difícil. Aqui, ó. Viu? Tudo bem? Beleza? Então, ó. É adjunto adverbial? Não, ele não expressa uma circunstância. Aqui é um verbo de ligação. Esse é aqui, ó. O verbo ser é um verbo de ligação. Aqui, ó, é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, vai ter que ter sujeito. Ele vai ter que ter sujeito aqui e vai ter que ter um predicativo do sujeito. Certo? Difícil. Só que aqui ele está pegando
o predicativo do sujeito e analisando separadamente os elementos do predicativo do sujeito, tá? Esse complemento nominal, ele está dentro do predicativo do sujeito. Então, isso pode confundir em determinados momentos, tá? Mas ele está vendo ali, ó, a palavra isoladamente, ó, difícil. Difícil exige um complemento aqui. Difícil de quê? De definir. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, só pode ser a alternativa C, complemento nominal. Beleza? Avançando. Consulplan, no fragmento, o segundo grupo são pessoas frequentemente expostas a altos níveis de mercúrio. O termo destacado exerce a função sintática de adjunto adnominal, complemento nominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Olha só, mesma coisa da questão anterior. Ó, o segundo grupo são pessoas frequentemente expostas, tá? A palavra exposta, ela exige um complemento. Está exposto a quê? Está exposto a altos níveis de mercúrio. Então, se ela está exposta a, olha a preposição aqui. Essa preposição a, ela é exigida pelo nome expostas. Expostas é um adjetivo, tá? O que está expostas? Pessoas. Tá? O segundo grupo são pessoas frequentemente expostas. Tudo bem? Expostas a altos níveis de mercúrio. Então, altos níveis de mercúrio é um complemento do nome expostas. Pegou? Beleza? Então, só pode ser o quê? Alternativa B, complemento nominal. Questão 5, Instituto Axis. Agora estamos testemunhando o desaparecimento de estrelas. O termo sublinhado no período acima exerce a função sintática de, olha o termo sublinhado aqui, ó, de estrelas. Perceba que de estrelas está ligado a quê? O desaparecimento, né? Aqui, ó. O desaparecimento de quê? De estrelas. Viu aí? Então, você já sabe que estrelas está ligado a desaparecimento. Concorda comigo? Beleza. Então, o termo sublinhado no período acima exerce a função sintática de complemento nominal. De estrelas complementa? Beleza, complementa. Mas desaparecimento é nome? É nome. Então, é complemento nominal? Parece que é, mas não é. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Complemento nominal, ele é um complemento que tem valor paciente. O que é isso? É quando ele sofre ação. Por exemplo, o descobrimento do Brasil. Vou botar aqui um exemplo bobo para vocês conseguirem entender com mais facilidade. Eu vou botar aqui, ó. O descobrimento do Brasil, tá? Descobrimento do Brasil. Do Brasil é complemento nominal de o descobrimento? Aqui, ó. O Brasil descobriu ou o Brasil foi descoberto? O Brasil foi descoberto. Percebe que existe um valor paciente? O Brasil foi descoberto. Então tem um valor paciente. Aí, no caso, é um complemento nominal. Agora, o descobrimento de Pedro Álvares Cabral. De Pedro Álvares Cabral, tá? É um complemento nominal ou é um adjunto adnominal? Nesse caso, é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Ah, mas por quê, Jana? Porque olha só. Nesse caso, Pedro Álvares Cabral foi descoberto ou descobriu? Pedro Álvares Cabral descobriu. Se ele descobriu, então é um adjunto adnominal.
Beleza? Conseguiu pegar? Então, isso que eu acabei de mostrar aqui é uma dica que você pode usar para diferenciar o que é complemento nominal e o que é adjunto adnominal. Beleza? Então, olha lá, voltando à questão, o desaparecimento da estrela. A estrela desapareceu, a estrela que desapareceu ou a estrela foi desaparecida? Ela que desapareceu. Se ela desapareceu, então ela que provocou a ação, vamos dizer assim. Então é adjunto adnominal. Beleza? Agente da passiva? Não, ela não está nem na voz passiva o verbo tá. Você não tem nenhuma locução verbal com verbo auxiliar mais o particípio aí. Então não pode ser agente da passiva, a alternativa é. Então, ó, nosso gabarito só pode ser a letra D. Questão 5D. Tudo bem? Beleza? Vamos para 6 agora. No trecho, questão da Metro Capital Soluções. No trecho, finalmente o diretor levanta a mão e diz: tudo bem, pessoal. Deve ser estafa. A palavra pessoal aqui, ó. Tudo bem, pessoal. Separada por vírgula, olha a vírgula aqui, ó. Do restante da frase corresponde a um adjunto adverbial? Não está ligado a verbo nenhum. Adjunto adnominal? Não está completando nenhum nome. Sujeito expletivo é quando você usa um sujeito tipo assim, enfático. Não que aquele sujeito exista, mas é só para exemplificar uma situação. Poxa, aí o cara vai e faz aquilo e tal. Aí, por exemplo, esse cara aí, o cara não é uma pessoa realmente, é mais um sujeito que você usa para como exemplo enfático, não é para caracterizar que alguém realizou uma ação, entendeu? É um sujeito que não existe, mas ele está ali só para efeitos didáticos, vamos dizer assim. Vocativo. Vocativo. Por quê? Ó? Pessoal é vocativo. Tudo bem, pessoal? Ele está invocando um grupo de pessoas. É vocativo. Tudo bem, galera? Galera é vocativo. Tudo bem, meus queridos? Meus queridos é vocativo. Ah, tudo bem, cambada? Cambada é vocativo, tá? Só que não é uma forma cordial de você se referir a alguém, né? Nesse caso, é um vocativo. Agente da passiva? Não, não pode ser agente da passiva. Não tem verbo na voz passiva aí, não tem nenhuma oração na voz passiva com locução verbal, com verbo ser, com verbo auxiliar, mais o particípio. Então não pode ser agente da passiva, só pode ser o quê? Vocativo, galera. Tá? Questão 7. Fundep, gestão de concursos. Releia o trecho a seguir. Bom dia, professor. A palavra destacada é classificada como... Olha aí, ó. Quase o exemplo... Aqui, ó. A questão 6, ó. Tudo bem, pessoal? O pessoal é o quê? Olha lá, vocativo. Olha agora. Bom dia, professor. Professor é o quê? É aposto, vocativo, interjeição ou predicado? Mesma coisa da questão anterior. Bom dia, professor. Professor é um termo que está sendo usado como uma invocação. A pessoa está chamando, o aluno está chamando o professor. Bom dia, professor. Aí o professor responde, bom dia, aluno. Aluno também é vocativo, porque ele está usando esse termo para chamar alguém. Percebeu? Quando você fala assim, bom dia, papai. Papai é vocativo. Bom dia, mamãe. Mamãe é vocativo. Bom dia, vizinho. Vizinho é vocativo. Tudo bem? Beleza? Então, ó, aposto não é, porque não está sendo um termo que vai explicar ou que vai caracterizar, que vai definir, ou resumir, nada disso. Então não pode ser aposto. Então o nosso gabarito só pode ser a letra B.
ok? Questão 8, para fechar. Ibade, no trecho, lembro sempre a história de Ulisses Guimarães, o senhor diretas, que nunca ia a enterros e acabou não indo nem ao próprio. As vírgulas foram empregadas para isolar. Cadê as vírgulas? Ó? Lembro sempre a história de Ulisses Guimarães, vírgula, o senhor diretas, vírgula, que nunca ia a enterros e acabou não indo nem ao próprio enterro. Então, olha só, tem duas vírgulas aqui que está isolando um termo, o senhor diretas. O que é o senhor diretas? O senhor diretas é um termo que está explicando quem é Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães é o senhor diretas. Tudo bem? Então, é um vocativo? Não, você não está chamando o senhor diretas. É um aposto resumitivo? Não. Lembra na aula passada que o aposto resumitivo é aquele... vou comprar... ainda que compre feijão, arroz, açúcar, nada vai me satisfazer. Esse nada é um aposto resumitivo. Aposto enumerativo. Vou comprar vários itens. Feijão, arroz, açúcar. Esses termos que eu acabei de mencionar são aposto enumerativo. Tá? Beleza? D. Um aposto explicativo. Aí, ó. Um aposto explicativo. Quem é Ulisses Guimarães? Me explica aí quem é Ulisses Guimarães. O senhor diretas. Aí. Então, um aposto explicativo. Vamos ver a E. Um adjunto adverbial deslocado? Não. Senhor diretas não é adjunto adverbial deslocado. Ele não está expressando nenhuma circunstância, né? Então, o que ele está... qual é a função que está cumprindo aqui? De aposto explicativo. Portanto, a nossa questão é a letra D. Ok? Beleza. Volta aqui para mim. Pessoal, fechamos aqui essas questõezinhas básicas que serviu para reforçar o conteúdo que vimos na aula passada, tá? Então a gente fica por aqui e se vê na próxima aula. Até!